Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui para trazer para você o que o Mancini falou a respeito aí das fortes declarações que a Leila Pereira fez no dia da final contra o Santos, lá no Allianz Parque. Ela soltou os cachorros para cima do John Textor, dono do Botafogo, e você vai ver o que o Mancini falou. Então já aproveita para dar aquele like, para conferir aí a tua inscrição no canal e também já prepara o seu comentário aí. Me diga aí se você concorda com o Paulo Mancini. Vamos ver o que ele falou aí a respeito dessa treta entre Leila Pereira e o John Textor. Bora ver aí. Nós tivemos a premiação dos melhores do Paulistão. Muita gente do Palmeiras. Abel Ferreira finalmente recebeu o título de melhor técnico do Paulistão. Mas essa discussão eu acho legal, vou guardar para depois, porque tem motivos para isso, né? Mas ontem, de fato, ele foi coroado como o que é melhor técnico do Paulistão. O que ficou de registro, que a gente vai falar agora, é a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, endereçando um recado a John Textor, o dono do Botafogo. Vamos ouvi-la. Olha, gente, se vocês pensarem bem, minhas declarações não são fortes. Eu falo a verdade. É que no futebol é muito difícil alguém chegar pra vocês e falar a verdade. Sabe? É simples, não é forte. Sabe? É aquele negócio, é filosófico, tá? Isso é Nietzsche, tá? Quanto de verdade vocês suportam ouvir? Sabe? Eu falo a verdade. O John Textor, quem é John Textor? É a vergonha do futebol brasileiro, é um fanfarrão, sabe? Tem que ser punido exemplarmente, porque não pode um dono de um clube do tamanho do Botafogo, sabe, ficar espalhando notícias, não é, e falácias sem prova absolutamente nenhuma, sabe? O que ele quer dizer? O Brasil não é um país sério? Né? As autoridades do Brasil, elas não tomam atitude. Então, por isso que é extremamente importante as autoridades tomarem uma atitude exemplar para coibir esse tipo de conduta de dirigentes. Porque se ele tem prova, os maiores interessados são os clubes, não é? Eu quero ganhar um campeonato de uma forma lícita, como o Palmeiras tem ganhado, sabe? Então, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Então, não são fortes. A Leila Pereira, ela nunca fala forte. A Leila Pereira fala a verdade. Porque no futebol é difícil você ouvir alguém falando a verdade. Muito bem. Verdades e verdades são várias, né? Mas nesse caso específico... A tia é daquela que paga R$1 para não entrar na briga e 10 para não sair. Pai amado. Mas ela... Massa falou disso. Eu acho que, no geral, ela tem feito mais bem do que mal ao futebol, viu? Porque, de fato, alguns temas que ela traz... sim. Torcida organizada. Essa do Textor, por exemplo, uma coisa... torcida organizada, o Palmeiras não ganhava final... domingo. Pode ser, Massa acabou de falar. É a teoria da caixa de bombom. Torcida organizada. Torcida organizada, sem torcida organizada não tem ambiente de jogo. Mas é a teoria da caixa de bombons. Qual é? As torcidas organizadas, elas são boas, mas elas também são ruins. Sim, você tem os dois lados. Dirigentes. A teoria é a seguinte... Você acha que a Leila é só boa? Não, mas eu disse que ela é só boa, não? Eu disse que ela faz mais bem do que mal. E às vezes a torcida organizada faz mais bem do que mal. Então, mas eu gosto de organizadas em geral. Agora, caixa de bombom é o seguinte, você tem lá uma caixa de bombom da sua marca preferida. Certo. Você come todos e gosta de todos, não? Não. Você deixa aquele... eu como. Todos. Mesmo sem gostar. Você gosta daquele de banana? Aquele de banana? Como. Por quê, mano? Mas você Deixa na minha frente. Você começa pelo que você mais gosta. Vocês não entendem nada de gordo. Como é que você pega qualquer um? De gordo, talvez não. De bombom... Mas ele fecha o olho e pega e puxa. Não é nada disso. Você separa os piores primeiro. Mas tem então. Começa pelos piores. Tem os piores. Mas vai comendo. Aí no final, aí você chega ao êxtase. Que o Massa não é seu pai. Suas papilas degustativas no último bombom mais gostoso. Eles sorriem. Eles ficam assim. Acabou. Vamos lá. Já tá com... Olha, eu acho que você tem razão no que você fala. Ela faz bem, mais bem do que mal o futebol. Isso é uma questão. Agora, essa questão da mancha verde precisa buscar uma interlocução com a torcida. E essa é uma coisa que ela não está disposta a fazer com ninguém. Assim como nem com a W Torre. Quer saber as brigas, é o estilo. Isso é o estilo dela. É o jeito dela. Entendeu? Ela sempre fala, mas eu sempre penso, quando eu estou errado, eu volto atrás. Muitas vezes ela fala com o Anderson Barros, ela contou isso. Ela chama o Anderson Barros e fala, eu quero isso. E o Barros? E o Barros fala, tudo bem. No dia seguinte volta o Barros lá, né? Olha, Leila, isso não dá, isso aqui não vai ser assim, isso aqui vai ser o colé daquele jeito. Ela, beleza.
Entendeu? Essa questão da torcida organizada, é preciso buscar um caminho de entendimento, porque se o Palmeiras foi tricampeão, você pode pôr aí uns 30% do título não, se há engajamento nas costas da torcida toda, não só da organizada, mas é ela que puxa, é ela que faz o mosaico, é ela que faz o treinador chorar, é ela que faz o corredor, é ela que puxa o torcedor no estádio. Em todos os clubes. E aí quando você liga a TV, clubes, claro. Daqui a pouco vai passar uma propaganda nesse canal ou em outro de clubes de futebol e a primeira imagem é o bandeirão lá, é porque os clubes também nas redes sociais agora, eles usam pra como tudo na vida, você tem as opiniões. E a mancha, quando o Palmeiras perdeu do Defensa e Justiça do CRB, publicou uma carta, a carta é pública. E ela fala, o treinador tá de saco cheio do Brasil, pode ir embora. Sim. Entendeu? Queria a cabeça do Zé Rafael, do Veiga. Porque é paixão. Porque, exato. Quando em São Paulo, Vessa, tinha uma época que tinha preso nas delegacias, vocês se lembram disso, né? E aí a expressão vem antes, né, que é advogado de porta de cadeia. O que é isso? Várias vezes eu chegava para fazer uma matéria numa delegacia à noite ou madrugada, com as pessoas que tinham sido presas e tal, que tinham cometido crime, e imediatamente saía de algum carro algum advogado arrumando uma gravata para oferecer o trabalho dele. Isso não é ruim, é um cara que está oferecendo um trabalho para quem foi preso, está com uma dificuldade com a justiça, certo? O Textor, o cara tem acesso aos melhores advogados do planeta, entendeu? Aqui no Brasil mesmo. Será que ele não sabe que uma denúncia se encaminha à polícia, depois ao Ministério Público? Não é possível, ele não tem nada. Ele não tem nada. Esse movimento, né, Massini? Mas aí depois, né, foi... Não, do jogo do Botafogo. Ele fez porque a polícia foi buscar ele. A polícia chamou, foi buscar não. A polícia chamou ele. A versão dele era que ele tinha ido à polícia. Ah, não foi não. A polícia desmentiu dizendo que ele foi intimado depois. Claro, a polícia chamou ele. Ó, vem cá conversar, né? Vem cá discutir um pouco. O que está acontecendo? Mostra pra gente. Porque o Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, ficou incomodado. Entendeu? Então, cara, beleza, você tem prova, mostra tudo, a gente limpa tudo, começa tudo do zero. Sou totalmente a favor. Tá aí o campeão, tricampeão paulista, Palmeiras, que é um time que todo mundo elogia. Nós já acompanhamos há muito tempo esse trabalho do Abel Ferreira. O torcedor, não só do Palmeiras, mas o torcedor brasileiro entendeu essa equipe, as variações, e agora o Palmeiras ganha o campeonato, mas na seleção quem levou a melhor foi o Santos, com mais representantes, pelo menos entre os 11 titulares assim apontados. Finalmente, o Abel Ferreira foi eleito treinador. Nas outras vezes perdeu para o Rogério Ceni, para o Thiago Carpini. E agora, assim ficou definido, João Paulo como melhor goleiro, segundo a Federação Paulista. Cada um tem a sua seleção, a nossa tá lá no Instagram, @jogoaberto, então você pode conferir também. O Rainer do Santos na direita, Joaquim dos Santos como zagueiro, ao lado do Murilo do Palmeiras. Na lateral esquerda, o Juninho Capixaba do Bragantino. Aí já vamos para o meio campo, João Schmidt do Santos, Pituca do Santos e o armador, o Rômulo do Novo Horizontino, desbancou Rafael Veiga. E na frente um trio de atacantes, o Guilherme do Santos, o Hendrick do Palmeiras e o Flaco Lopes, que foi também o artilheiro da competição. O Rômulo foi a revelação do campeonato. Uma seleção muito equilibrada, e se trocasse 1, 2, 3 nomes, também não teria problema. Mas acho que, no modo geral, tá legal. Se você citou aí a seleção do jogo aberto, né? Todos os nossos parceiros aqui fizeram, não fugiu muito disso, né? Não. Eu acho que o Rainer, por exemplo, na minha, eu não sei se você colocou o Mike como um lateral. Eu coloquei o Mike. Pode ser que na seleção eles vão ter levado em consideração, porque ele jogou muitas vezes como um ala ali, como um ponta, muito mais avançado do que como um lateral. O Aníbal Moreno eu coloquei no meio de campo, eles colocaram o João Schmidt. Coloquei o Aníbal também. Né, que também é um jogador. Mas eu não coloquei o João Schmidt, eu coloquei o Pituca. Então assim, não fugiu muito do que a gente falou, né, do que a gente fez da montagem da seleção do Campeonato Paulista, do time aqui do jogo aberto. Eu tinha colocado o Juninho Capixaba,
ali na lateral esquerda. Eu já então, fui assim, de Piquerez. Então... Piquerez, ele teve 4 jogos no campeonato que ele não foi tão bem, mas ele foi muito decisivo nesse momento final, na minha opinião. E ele começou a competição também de uma maneira que eu gostei. Enfim, por isso. Achei que foi mais protagonista. O Joaquim, uma grata surpresa. Eu confesso que eu não esperava o desempenho que ele teve nesse Campeonato Paulista. Eu, quando acompanhei os jogos do Santos, em alguns momentos enxerguei ele com uma dificuldade na questão técnica, mas ele foi se superando e se tornou um grande jogador dentro dessa competição e vai ser importante, obviamente, para uma Série B, para esse objetivo do Santos. E na parte ofensiva ali com Guilherme, Flaco e Hendrick, eu acho que todos nós colocamos esse trio de ataque na nossa seleção de jogo aberto. O Capelani, se não me engano, ele foi com 2 atacantes, porque aí é uma questão tática também, sim, não é? Sim. Você poderia, por exemplo, se tivéssemos colocado 3 zagueiros, não seria um problema, porque muitos times jogaram assim no Campeonato Paulista, optaram em algumas situações por essa variação tática. Mas, enfim, é uma questão de gosto, não é? Mas tá muito equilibrado. O que não tem nenhuma dúvida é que o Hendrick acabou roubando a cena, chamando a atenção, sendo protagonista. Mesmo muito jovem, aos 17 anos, foi eleito craque da competição. A gente comentando aqui sobre o Hendrick, né? Você citou e uma ótima lembrança, que foi aquele jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá ele evoluiu muito, ele decidiu jogos, mesmo não fazendo, em alguns momentos, Loirão, uma grande partida, tecnicamente falando, mas sempre muito decisivo, sempre muito vertical, pisando na área, construindo, dando assistência, fazendo gols decisivos. E nessa reta final também ele foi importante para o Palmeiras. Vamos mudar de assunto porque tem um clássico rolando aí. Aonde? E é fora dos gramados. Leila Pereira e John Textor. Pô, a cada momento, um novo capítulo. E ontem teve declaração da Leila atacando o Textor. Vamos acompanhar. Quanto de verdade vocês suportam ouvir? Sabe, eu falo a verdade. John Textor, quem é John Textor? É a vergonha do futebol brasileiro. É um fanfarrão, sabe? Tem que ser punido exemplarmente. Porque não pode um dono de um clube do tamanho do Botafogo, sabe, ficar espalhando notícias, não é, e falácias sem prova absolutamente nenhuma. Sabe, o que ele quer dizer? O Brasil não é um país sério? Né? As autoridades do Brasil, elas não tomam atitude. Então, por isso que é extremamente importante as autoridades tomarem uma atitude exemplar para coibir esse tipo de conduta de dirigentes. Porque se ele tem prova, os maiores interessados são os clubes, não é? Eu quero ganhar um campeonato de uma forma lícita, como o Palmeiras tem ganhado, sabe? Então, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Então, não são fortes. A Leila Pereira, ela nunca fala forte, a Leila Pereira fala a verdade. Que no futebol é difícil você ouvir alguém falando a verdade. Clássico rolando fora de campo, essa briga cada vez com um capítulo interessante. E você que está em casa, é palmeirense, eu não gostei do texto, manda seu vídeo. Eu sou botafoguense, ele foi bem, manda o vídeo. Mas eu quero falar sobre o Zé Elias. O Zé tá aqui, ele vai responder o que você quiser. Depende. Zé, vamos chamar o vídeo antes da gente abrir o debate? Por favor, qual é o número, Zé? Não é pra chamar o vídeo? Não, número. É assim, ó, Zé, aprende, ó. Vem vídeo. Isso, vem vídeo. Pedro, é isso. Chama o vídeo. Chama o vídeo. O vídeo, vem vídeo. Mande seu vídeo, seu. Vem vídeo. Fala o número, Zé. DDI 5511 96195 9108. Muito bem, mande seu vídeo. Vem vídeo. Mande qualquer pergunta. Quando eu tenho que chamar o intervalo, como é que é? Vem break. Esse é bom demais. Pode, lindo. Mande qualquer pergunta que o Zé vai responder. E o Fábio Luciano também tem respostas, assim como o Pedro e o Johnny. Eu vou ficar quieto. Vamos lá. O Zé gosta. Vamos falar agora desse clássico aqui, que é a Leila e o Textor. Você gostou da declaração dela? Muito, Edu. Tudo que ela coloca, e como ela falou, ela não está sendo dura nas colocações, ela está falando a verdade. Né? Se o John Textor, diante de tudo que ele falou, ele apresentasse provas, com certeza ele faria um bem para o nosso futebol, né? Que a gente ia entender que a gente somos manipulados por alguma coisa. Né? Então a gente está assistindo, está comentando, o torcedor está pagando ingresso caro, está largando a família para ir para viajar, para ver jogos, enquanto por trás tem algo obscuro acontecendo. Só que isso ele não consegue provar, né? Então, como a Leila falou, é uma pessoa que joga no ar muitas coisas, que não prova nada
que joga o nosso futebol na lama, né? Que, assim, cria muitas dúvidas com relação a tudo que acontece. Então, tem 2 caminhos, né? E, assim, em cima do que a Leila falou. Existem 2 caminhos para o Textor. Se ele conseguir comprovar tudo aquilo que ele falou, ele vai fazer um bem para o nosso futebol, que a gente vai conseguir eliminar muitas coisas ruins e merece uma estátua em algum lugar. Agora, se ele não conseguir provar o que ele disse, é o que a Leila falou, ele tem que ser banido do nosso futebol, né? Não vou falar expulso do nosso país, né? Porque eu acho que isso também é muito forte, mas assim, se ele não provar tudo que ele tem colocado, ele vai estar fazendo um mal terrível, né? Para ele, para a instituição Botafogo também, por tudo que aconteceu o ano passado, enfim, o torcedor já sofreu demais com o brasileiro e vem sofrendo com isso também, né? Porque o torcedor do Botafogo também é cobrado para que essas provas sejam apresentadas. Então, parabéns a Leila pela postura, pela forma como ela se coloca. Lógico que ela defende o Palmeiras nesse momento, porque o Palmeiras também está sendo incluído nessa conversa, né, com relação ao título brasileiro. Mas hoje, sem as provas serem apresentadas, a Leila está fazendo um grande bem para o nosso futebol. Ô Pedro, sabe o que eu estou pensando? Como você que conhece bem o lado da CBF, como é que a CBF vê isso, cara? Porque a gente, aqui todo mundo está falando da Leila, do comportamento do Textor também, mas eles estão num guarda-chuva que tem uma entidade ali em cima que é a CBF. Onde é que a Leila estava 2 semanas? Na CBF? Na seleção. Seleção brasileira. Então tá respondido. Eles têm um lado que é o lado da Leila. Como é que a CBF enxerga isso? Como a Leila enxerga, como os outros dirigentes enxergam, como gente do STJD enxerga. Eu só acho errado a gente querer debater o tom da Leila. Quem chamou esse tom primeiro foi o Textor. Perfeito. Quem fez a acusação leviana foi o Textor. Quem colocou jogador de Palmeiras, de São Paulo, de Fortaleza no balaio foi o Textor. Né? Então, o que as pessoas estão fazendo é reagir a uma ilação que ainda não tem prova apresentada. Então, até para a gente tomar um cuidado para daqui a pouco, nossa, a Leila agora foi para cima. Não. O Textor foi lá, semana passada deu uma entrevista que tentou se apresentar como bom moço. Não, estou muito tranquilo, quero conversar com a Leila, com o meu amigo Casares. Foi um papo muito bom na delegacia. Não existe isso. Mais informação. Diga. Pelo que eu li depois, não foi ele que se apresentou, foi a polícia que o chamou, né? Exatamente. E tem só uma questão também, Zé. Falando um pouco, assim, um pouco da verdade de como as coisas acontecem, de um caso desse, e aí não sou eu, não é você, todo mundo está querendo entender um pouco mais. Todo mundo questiona o que o Textor fala, mas todo mundo também, se tiver a prova, quer ter acesso às provas. Tivesse uma prova já conclusiva, definitiva, uma prova que colocasse o futebol brasileiro abaixo, que refundasse tudo que a gente pensa. Ele já tinha sacado esse zap, né? Não, isso aí já estaria na praça. Lógico. Sendo bem, falando assim bem, um português bem claro, isso aí já estava na praça. Ele está tentando construir algo para fazer uma pressão, seja via CPI, quando ele se alia ao Romário, não é por acaso, a CPI que está para ser implementada é via Romário, um pedido do Romário, ele se alia ao Romário na causa, ele entendeu que pelo STJ dele não ia fazer o barulho que ele queria, então ele diz que ele está entregando aos órgãos competentes, o Ministério Público e tudo mais. Está todo mundo muito assim, disposto a ouvir o que ele fala, mas com o pé atrás, porque não chega nada perto do que ele grita. Então, aí ele começou a fazer um barulho aqui, um barulho acolá. O último passo dele foi um passo muito complicado de envolver, falar que tem 5 jogadores do São Paulo a partir de um relatório de inteligência artificial. Ele coloca todo mundo do São Paulo no mesmo balaio, ele levanta suspeita sobre todo mundo. E aí você não quer que a Leila não suba o tom? E outra coisa... Você não quer que o Marcos Braz, por exemplo, que é confrontado ontem... Ele abaixou um pouco o tom também, né? Mas ele abaixou um pouco o tom quando ele abaixou o tom porque, assim, quando a água começa a subir também, né? Uma coisa é você... falar para entrevista, falar para outra coisa, você ir na delegacia, sabe, para ter o seu depoimento tomado. Então, que a gente não confunda essa coisa de julgar ou debater se a Leila acertou ou errou ao subir o tom. Peraí, a Leila, ela pode ter 1000 questões, a gente pode falar o que quiser debater sobre mercado de contratações, como ela ascendeu ao poder, o que ela teve que compor dentro das alamedas ali para chegar à presença. Isso é outra coisa. Agora, o papel dela hoje é defender institucionalmente um Palmeiras que está sob ataque, né? Ele está sob ataque, como está o São Paulo, como está o Fortaleza. Perfeito. Então, aí eu vou pedir paciência da Leila diante de ilação do Textor. Pelo amor de Deus, eu vou pedir prova do Textor antes de fazer a ilação. Então, só para a gente não confundir também para onde tem que estar a mira do debate. A Leila, nesse momento, ela nada mais faz desculpas do que uma defesa institucional de um clube que ficou sob ataque. Exato. E aí, ponto. E aí o Textor, ele dobrou a aposta. A partir do momento que ele assumiu esse papel, ou ele vai virar o revolucionário, ou ele vai virar, de fato, uma chacota. Por enquanto, é chacota. Ele não chegou perto de ser revolucionário.
Agora, se ele tiver, eu acho que a gente tem que respeitar a dúvida, respeitar o documento que ele diz que pode ter, mas por enquanto ele não tem nada além de relatórios. Ah, mas eu não tenho só relatórios. Tem o quê? Tem o quê? Ah, não, eu tenho provas para apresentar, é algo que está sob sigilo, como a gente já viu muitas investigações grandes e importantes sob sigilo, mas não é o que está se apresentando. O que está se apresentando é uma guerra de narrativa para dizer que tem algo que aí vira isso. Véspera de Brasileirão, véspera de jogo importante, campeonato para começar, a dúvida no público médio. Será que tem esquema? Será que não tem? Será que isso vai para frente? Será que não vai? Entendeu? O que a Leila fez foi uma defesa. Sim, não, o que eu acho estranho aí, a Leila, eu acho que a Leila representa, nessas palavras, representou o futebol brasileiro. Sim. Ela bateu de frente, porque eu não lembro do Casares. Os Casares, nós iremos interpelar, nós vamos fazer isso e tal, mas ele não chegou a bater de frente como a Leila bateu de frente, né, com o Textor. Acho que o Casares defende mais a instituição, né, Zé? Sim, mas eu acho que ela defende muito o futebol brasileiro e ela está correta nesse aspecto. E o que eu sinto é uma ausência do presidente da CBF. Sim. Por isso que eu perguntei da CBF. Porque o Textor não está atacando apenas as instituições brasileiras. Né, se ele não conseguir provar, ele está colocando em jogo o futebol brasileiro. Como um todo. E ele não está falando de 23, ele está falando de 22, né, de 21, 22 e 23. 21, 22 e 23, alguma coisa assim. Mas 22 e 23 né? É certo. Sim. Se eu sou um presidente da CBF, peraí, vem cá, Textor. Senta aqui na minha mesa. Me mostra. Não, só vou mostrar para você nos autos. Eu vou lá na delegacia. Bato lá, delegado, por favor, eu sou parte, eu quero me tornar parte desse processo, porque ele está atacando o futebol brasileiro, ele está falando que a minha instituição, que é responsável por organização do futebol, por preservar a segurança e a integridade da competição, ela está em xeque, ela está em jogo. Então eu quero saber o que está acontecendo. Né? Eu não vejo isso. Eu não acho que somente os presidentes dos clubes têm que se expor a esse tipo de situação ou dar resposta às acusações do Textor. Eu acho que o presidente da CBF, nesse instante, ele tem que tomar partido. Porque, como a Leila falou ali, estava ali, vergonha, ele está colocando o nosso futebol em xeque. Futebol brasileiro. Ele está colocando as instituições em xeque, né? Cara, ele está conseguindo então colocar o Botafogo num papel de ódio ali. É isso. Sabe, que é complicado. O Botafogo, até meados ali de outubro, talvez, foi, até aquela derrota para o Palmeiras. O Botafogo, ele vivia uma situação de que, se você não era botafoguense e não estava diretamente envolvido numa disputa, você queria pelo menos ver aquela história ser contada. Sim. A história da reconstrução, a história da SAF, a história do Tiquinho. Tinha um carisma ali. Você tinha uma curiosidade. Está sendo bem construída. Uma curiosidade de ver algo bem construído que não era pautado exatamente por um ódio, por uma rivalidade de um Palmeiras-Flamengo, porque o Botafogo ele não estava ali entre os principais players ali recentes, o Galo, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians pela grandeza, o São Paulo pela grandeza. Você perde, por algum momento ficou todo mundo, caraca, que cruel, o botafoguense está entrando isso na mente. E de um tempo para cá, você está conseguindo alimentar uma raiva, nós contra eles, contra tudo e contra todos, começou lá atrás, e uma coisa de sistema, que você vira e fala, ou esse cara vai revolucionar o Brasil, ou ele vai tomar para si um papel de inimigo público da bola, da festa, do ecossistema do futebol. E, cara, é difícil você construir isso em pouco tempo, sabe? E você está conseguindo assim de uma forma... Que o botafoguense em si, eu acho que ele nem quer mais falar tanto de 2023, tem sabe? Pela forma que ocorreu, mas a cada não compraram forte, né, o discurso do Textor, cada vez fica mais forte. A torcida e assim, é um pouco de sossego depois do trauma que foi ano passado, né, Zé? Sim, só que esse discurso, João, ele começou mesmo ano passado. Após a derrota. Bem lembrado. Esse discurso, sim, contra tudo e contra todos. Isso entrou no vestiário. Entrou. Isso entra no vestiário, porque depois o Tiquinho postou, depois os jogadores, e tá aqui o Fábio, a gente sabe como funciona isso, porque aí o que acontece? O jogador deixa de se concentrar 100% no seu papel em campo, e aí começa a dividir o foco. Aí por que o Botafogo tomava um gol e caía? Por que o Botafogo tomava um gol e tinha dificuldade? O emocional, sabe por quê? Porque o emocional também estava condicionado. O emocional pode ser, a gente não sabe, mas o que se falava dentro do vestiário, contra tudo e contra todos, os caras vão entrar, estão sacaneando, estão perdendo. Só que eles não conseguiam entender o que eles estavam fazendo.
Então, assim, as palavras do Textor, elas entraram também no vestiário do Botafogo e continuam entrando. A partir do momento em que você fica acusando as pessoas e não prova, não sei se ele mostrou já para os jogadores do Botafogo, porque até então... Isso, termina só para te falar uma coisinha depois. Porque os jogadores do Botafogo, eles irão responder essa pergunta a cada rodada. Sim. A cada rodada vai ter um repórter e vai falar, ei, o que você acha das acusações? Zé, tem um outro ponto que eu estava pensando esses dias. Eu vou completar esse outro ponto para você. Vai. Eu já falei aqui semana passada. O Textor se esqueceu, o Botafogo também está no meio dessa investigação? E disputou o mesmo campeonato. Estava na frente, porque da mesma forma que você julga, você pode ser julgado. Né? As torcidas do Botafogo, tecnicamente, Flamengo, se ele se apega a uma inteligência artificial... Então ele vai pegar o time dele. Uma inteligência artificial, ela questiona mudanças abruptas de comportamento. Sim. É muito delicado. E eu nem acho que isso tem a ver com o Botafogo. Teve muito isso. Você pode fazer uma ilação de que a queda vertiginosa do Botafogo no campeonato... Tem a ver, o pênalti do Tiquinho, os 37, 38 segundos, como ele tem a ver com isso. A gente não pode fazer essa relação porque, porque o movimento é atípico. Exato. O futebol, as histórias do futebol são contadas por movimentos atípicos. Porque vamos lembrar que o futebol, o que acontece no vestiário, vai rapidinho pro outro. Será que já não tem jogador do São Paulo, do Fortaleza, que foi acusaram o elenco, mandando, irmão, o que tá acontecendo aí, cara? Não, o texto não é esse. O texto é assim... Segura teu presidente. Tira meu nome da boca. Essa aí que o presidente está falando. Não, vamos supor, o Tietê jogou no São Paulo. Sim. Então ele deve ter muitos companheiros no São Paulo aí. Essa delicadeza. Você acha que vai bater bem? Não vai pegar bem, esse cara. Filho porque o jogador de futebol... Pois é, Zé, porque esse é o ponto. Qualquer ser humano vai reagir dessa forma, sabendo que você não fez nada. É muita treta, hein, meu? Nossa. O Massini, além de falar dessa treta, do título aí do Verdão, ele falou também da preparação do Palmeiras para encarar o Liverpool do Uruguai, tá? Calma lá, hein? O Liverpool do Uruguai, hoje, no Allianz Parque. Vamos ver aí, então, o que o Marcinho tem a dizer a respeito desse jogo do Palmeiras, que é o segundo jogo do Verdão aí na Conmebol Libertadores 2024. Palmeiras e Liverpool do Uruguai. Vamos dar uma olhada no provável Palmeiras com novidades, hein? Ou uma, pelo menos, importante. Está lá no ataque. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Luan. Lázaro, Richard, Rafael, Aníbal e Piquerez. Flaco e ele, Hendrick. Achei que ia ficar mais tempo fora, hein, Massa? Eu também. Assim como eu achei que... Achei que o Mike também ficaria, mas ontem ele treinou. Então, assim, eu tenho dúvidas contra o time, porque... eu acho que, por exemplo, o Murilo não vai jogar, o Zé Rafael não vai jogar. Esses dois estão aí. E o Andy, que acabei de receber aqui um porquinho voador, dizendo que o menino vai pro jogo. Então talvez seja esse o time. E se o Mike tiver legal, o Mike ali na vaga do Lázaro, porque você praticamente mantém a espinha dorsal do time, ou troca o Rocha pelo Mike e empurra o Lázaro pro lado esquerdo e traz o Piquerez mais para trás. Mas o Zé Rafael... Esse com certeza não vai jogar, tá com problema na coluna. E o Murilo, pelo que recebi aqui também, talvez fique fora. Mas o Liverpool é o pior time do grupo. O Del Valle venceu ontem. Sim. E venceu bem. O resultado do Liverpool contra o Del Valle em casa, ele engana, porque o Del Valle perdeu 5.000 gols, né? E o Liverpool fez um gol de falta no último minuto e acabou empatando o jogo. Então é um jogo difícil, um jogo em casa, e que o Palmeiras não pode sair do Allianz Parque sem ganhar. Porque o próximo jogo é na altitude contra uma equipe que vai brigar com o Palmeiras para ser o primeiro colocado do grupo. Tá? Não vai ser o São Lourenço nesse momento. Para mim, o adversário que o Palmeiras tem que mirar é o Independente Del Valle, e o jogo lá não vai ser fácil, como nunca é, né? Então tem que ganhar o jogo em casa hoje e ganhar bem, fazer um bom placar. Liverpool é o 10º no Uruguai com uma vitória em 7 jogos. A gente precisa pensar também que teve uma conquista no domingo e que o Palmeiras teve um dia... Portaluppi. Teve um dia a mais aí pra... já deu pra curar, né? Por isso que eu digo, por isso que eu tô surpreso com essa escalação, que eu acho que vai ter mais mudança, mas como eu não tenho 100%, né,
incerteza, é melhor deixar do jeito que está. Esperava mais mudanças nesse jogo, porque domingo você tem que ir a Salvador jogar contra o Vitória no Barradão. Se o Hendrick joga hoje, você está de acordo naquela sequência de precisa tirar o menino para recuperar? Agora tô de acordo, né? Entre o Vitória e o Libertadores, ele tem que jogar, né, cara? Porque falta 15 jogos pro cara ir embora. Usa todo o jogo. Agora vai ter o Madrid que se cuida. O Palmeiras depois... Claro que não jogar machucado, mas... Não. Mínimas condições do cara. Não, o que se esperava dele ontem era que ele fosse pro DM, ele treinou normalmente, cara. O Palmeiras não vai ser responsável com isso, evidente, né? Não, tem que ser, claro. É irresponsável. Sim. Tem que ser responsável e... Talvez não jogue o tempo todo. Eu imagino que ele não vai jogar o tempo todo. Depois do título, o Palmeiras deu folga na segunda ou não? Folga na segunda. Folga na segunda. Sim. Que a confusão... se reapresentou na terça. A confusão toda lá no Sul é porque o Renato, ele tinha uma situação mais apertada. Jogava na terça. Jogou no sábado, mas era terça. Palmeiras domingo, quinta, era um dia a mais. E o Renato deu folga para os caras no domingo. E aí a confusão toda é essa. Segunda. Treinou meio que na segunda, mais ou menos à tarde, se apresenta. Tinha jogaço na terça. E aí tem toda essa confusão, mas algo que o Abel deu só um dia. E eu vou te falar, o Abel, se fosse quarta, eu duvido que ele teria dado a segunda-feira para os caras. Duvido. Não teria. Agora, aquele pontinho, esse pontinho aí contra o São Lourenço é que permite o time... Entendeu? Dá uma respirada. Só que o gol de empate do Liverpool talvez tenha sido ainda mais importante pro Del Valle não... Pra não estar 3-3. Não tá com 6-1. Entendeu? Isso. Porque o Liverpool, a tendência é ele dar uma zero. Por exemplo, ele disputou a Libertadores do ano passado. O grupo era Argentino Júnior, Corinthians e Del Valle e eles. Eles praticamente zeraram no grupo. O Corinthians ganhou 2 vezes de 3-0 do Liverpool e ficou em terceiro. Então... o fato dele ter tirado o ponto do Del Valle para o Palmeiras foi algo muito grande, viu? Muito grande, importante. Não é um jogo fácil, não é Libertadores, tem que respeitar, mas o Palmeiras precisa fazer os 3 pontos para pensar na sequência. Agora, agora com Libertadores e Campeonato Brasileiro, eu mexeria um pouco mais no time, mexeria um pouquinho mais. Talvez o Luiz Guilherme entrando... Eu deixaria o Veiga no banco, o Rômulo, isso é uma informação, tá? O Rômulo tem feito os treinos do Palmeiras e a comissão técnica está bastante animada com o desempenho dele. Ele está indo muito bem nos treinamentos. Então talvez fosse jogo para ele entrar um pouco no segundo tempo. Vamos ver como que o Palmeiras vai reagir a isso. O Abel disse muito claro que os adversários vão ter que suar muito para tirar o título que ainda é do Palmeiras. O Palmeiras é o atual campeão. E vamos ver, ainda não tenho certeza se dentro do Palmeiras chegou-se à conclusão que ser primeiro ou segundo do grupo tanto faz. A escalação de hoje vai mostrar um pouco isso. O jogo... E mais, a escalação contra o Del Valle lá fora, também. Você tem Flamengo, Del Valle e São Paulo. Vai falar mais ainda do que o Palmeiras está pensando para a temporada. Como a informação não vem clara e limpa, estamos pensando no brasileiro, não tá? A gente vai medir de como o clube olha para as competições, né? Já que o Tite falou em prioridades, a gente vai entender isso. O que eu ia dizer é que o jogo de abertura do brasileiro seria o encontro do campeão brasileiro da B com a A. Seria a festa de abertura, mas pelo calendário da Conmebol não foi possível ser feito, né? Então o Palmeiras volta a Salvador. É o fechamento da primeira rodada. E o Vitória não joga a Série A desde que o Santos ganhou o jogo lá e... com isso, derrubou o Vitória para B no lugar do Palmeiras. O Vitória passou um belo purgatório. O Palmeiras jogava com o Atlético Paranaense aqui no 14, né? 14. O empate serviria, né, pro Palmeiras, mas a vitória foi melhor. Ótimo. Porque o resultado lá ocorre antes, né? Oi? O gol do o jogo Ricardo acaba Oliveira. um pouco acabar. É bem no final do jogo o gol do Ricardo Oliveira, mas acaba antes. E se o Vitória faz o gol, né? Poderia, eventualmente, estava um jogo lá. Pois nesse jogo aí eu perdi mais uns 2 meses de vida lá pra frente, mas tudo bem.
Foi a decisão do Brasileiro de 93, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho sobre reposição do Endrick, tá? Não existe no Palmeiras, nesse momento, um olhar para se contratar um centroavante, um atacante. Porém, fica muito claro que não vai achar um jogador igual ao Endrick, né? Igual ao Endrick não vai achar. Então, não é trazer um jogador que vai render o mesmo que o Endrick, não é isso. Mas é compor um ataque para que o Palmeiras tenha uma opção a mais na questão do centroavante. Quando o Endrick sair, o Palmeiras vai ficar com o Flaco e com o Rony. Em tese, 2 centroavantes. Certo? Em tese, porque o Rony foi adaptado à posição e hoje é centroavante. Então existe sim um olhar de que vai ser preciso, no meio da janela, se mexer para trazer um outro atacante. Talvez um atacante com o perfil que o Abel pediu lá atrás, que ele citou, Diego Costa, jogadores que tenham ele usou uma expressão... Mais pronto, né? Prontos e com o cheiro do gol dentro da área. Um jogador mais experiente, que não precisa vir para ser titular, que possa compor. Então existe essa perspectiva, sim, esse olhar de ficar atento à janela do meio do ano. Muito bem, hoje na Libertadores tem River e Nacional, de outro grupo sem brasileiros esse, né? E o Nacional meteu no obelisco, como dizem lá os argentinos, uma faixa com as taças de tricampeão e uma postagem assim, nunca visitantes. Rivalidade ali, rivalidade é quente. Com o uruguaio, a gente com os uruguaios não é tão grande assim, mas é bastante quente, né? O Palmeiras segue na sua rotina aí. Eu ouvi o canal de um amigo meu hoje de manhã, o seu, e você falava para chegar no nível Palmeiras de estabilidade, de pouca crise ou nenhuma, é difícil. Queremos saber quem está à disposição, quem não está, quais são as dúvidas do Palmeiras para a partida de logo mais contra o Liverpool do Uruguai. Oi, Renata, ótima tarde para você. Pois é, esse Palmeiras tem algumas dúvidas, mas algumas certezas também. Uma delas é que segue comemorando títulos, então volta a campo depois do tricampeonato paulista, primeiro jogo, e na Libertadores busca a primeira vitória, né? No primeiro jogo empatou com o São Lourenço fora de casa, estava focado na final do Paulistão, então agora volta para a Libertadores. Enfrenta o Liverpool do Uruguai às 9 da noite, como você bem colocou, e tem que vencer para ficar tranquilo no grupo, também, né, para continuar embalado. Este Liverpool, que não vem muito bem no campeonato uruguaio, então é mais uma boa chance aí pro Verdão. Agora, todo mundo quer saber do time, né, especialmente do Endrick. Todo mundo quer aproveitar um pouco mais o restinho de Endrick que a gente tem aqui no Brasil, né? E ele vem com dores na coxa direita, não jogou a reta final do Paulistão em 100% das suas condições. O Abel chegou a dizer que ele estava por ali com 70%. Então hoje, apesar de ter treinado ontem com os companheiros, deve ficar fora e deve descansar. Mike e Gustavo Gomes também são dúvidas. Se eles não puderem jogar, Luan e Marcos Rocha entram. Agora, baixa certa, Zé Rafael. Esse vem com dores, sim, nas costas, então não deve entrar em campo. Mas também não é uma grande preocupação para o Abel, porque o meio de campo está muito bem servido. Richard Rios vem jogando bem. E além dele, tem outro jogador que a gente vai ouvir ele falar agora. Aníbal Moreno vem jogando muito bem e fala sobre a emoção ainda de ganhar o Paulistão e sobre este jogo de hoje à noite. Vamos ouvi-lo. A verdade é que ainda estou muito feliz. Eu, como a gente aqui, uma felicidade muito grande coronar com o torneio paulistão. A verdade é que tinha muita confiança que a gente ia revertir a situação. Eu não sabia que eu ia fazer gol, então é uma emoção muito grande. Como você falou, não sabia como memorar aí, mas a verdade é que foi uma emoção muito grande. Liverpool é um time muito forte, como todos os times do Uruguai, mas nós já viramos a página e agora estamos fazendo foco no jogo e esperamos que salga todo o melhor e conseguir os 3 pontos.
Este apresentou as credenciais rapidamente no Palmeiras, um titular já do Abel Ferreira. Temos uma prévia, porque é tão difícil acertar uma escalação completa do Abel, uma das coisas mais difíceis no planeta futebol. Ué? Mas, não, porque ele muda. Ué, mas deixaram o Klaus fora? Não, o Klaus não entra em campo. Deixar o Klaus de fora de uma prévia. O Everton no gol, Mike na direita, Gustavo Gomes, que pode ser dúvida também, Murilo, Piquerez. Aí tem o Zé Rafael, que está com problemas físicos, desgastes. Richard Rios jogaria, Aníbal Moreno e Rafael Veiga. E na frente esse trio com o Lázaro, com o Rony ou o Flaco. Poderia aparecer no lugar do Lázaro o Luiz Guilherme, de repente é uma alternativa. O Abel Ferreira, ele gosta de surpreender o adversário e a imprensa, Chico. Mas não venceu até agora na Libertadores. Mas assim... Mas só fez um jogo e estava pensando na final. Diga a Leila pro Ronaldão. Eu tô falando, é um fato. Muito bem, o que é, Leila? Não está na escalação. Eu não vou entrar nessa Cara, deixa eu falar. Esse cara tem problema, velho. Não, ele não tá. Esse cara tem problema, porque, ó. Gente, deixa eu falar pra você. O que eu falei é fato. Então vamos ver o que vai acontecer hoje. O Palmeiras vai dar um amasso, cara. E outra, eu não vou analisar esse time, porque aqui no programa nós nunca acertamos o time do Abel. Mas ele tem uma estrutura de time. Sim, a estrutura a gente acerta, mas o 11 completo é mais difícil. Às vezes ele muda uma pecinha ou outra, pode botar o Marcos Rocha, que é uma tendência que ele vinha adotando. E o Rony como titular. O grande nome do Palmeiras hoje é o Endrick, ele treinou até ontem, participou do treinamento, mas provavelmente deve ser poupado. Ou não, gente, porque é Libertadores também, tem brasileiro no final de semana contra o Vitória. Precisa ver a evolução. Precisa ver a evolução. Pensei que o Klaus tinha sido poupado. Ele jogou no sacrifício, afinal do Paulista. O Ronaldo, eu acho que praticamente. A gente tem que explicar de novo pro telespectador a situação do Ronaldo. Explica. Não é o Ronaldo que tá errado, gente. É o cara que deu alta pra ele vir fazer esse programa todos os dias, porque é um negócio impressionante. O médico não deve ter mais licença pra atuar. Esse médico tem que ir no O Joaquim me liberou. Joaquim, pô. Joaquim, ele sabe que eu amo, que ele gosto dele. Aliás, rapidinho sobre a arbitragem, amanhã eu trago mais detalhes. Tem algumas mudanças no Brasileirão e uma delas... Eu recebi a mensagem aqui. Conta, Chico, já dá um spoiler. Dá um spoiler, vai. O cartão vai mudar para impedir um gol com a mão. Ele pode não ser sempre vermelho, se for sem querer. Agora, quem vai analisar se é sem querer ou não é o árbitro, ou seja, interpretativo. Então, meu irmão, deixa eu falar pra você. Vai ser um rolo no Campeonato Brasileiro, porque é interpretativo. Agora estamos no final do programa e é o momento da seriedade, dos palpites. Palmeiras e Liverpool, Ronaldo. O Endrick só volta contra o Inter, que tá mandando aqui, ó. É a segunda rodada do Brasileiro, eu não duvido nada, Arena Barueri. O Alisson do Liverpool vai jogar? Então, o Salah não vai jogar, o Alisson também não. Não. Então, assim... então 3-0 pra eles. Só 3-0. Sgarbi. Goleada do Palmeiras, 4-1. Olha! Chiquito. O placar do Ronaldo, mas pro Palmeiras, 3-0. 2-0 pro Palmeiras, na minha opinião. Com Klaus ou sem Klaus? Meu Deus. 3 pra mim. Eu queria fazer um pedido aos jogadores do Palmeiras. Tô meio rouco hoje, vou estar transmitindo o jogo. Tô cansado, muito jogo. O Ronaldo tá te influenciando muito. 3-0, vai mais de leve. Pega de leve, rapaziada. Dá uma segurada pra ajudar o narrador aqui. Por favor, vamos estar lá no Allianz Parque. Na Rádio Bandeirantes. Eu vou me concentrar na Libertadores e esquecer da Sul-Americana por um tempo. É melhor, né? Mas o Klaus joga ou não joga? Vai pro inferno você. Ele não joga, Rona, ele apita. E apita bem. Bom dia, Bel. Um abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Palmeiras, que empatou no primeiro jogo contra o San Lorenzo, na Argentina, com a equipe reserva, agora busca a primeira vitória na fase de grupos aqui da Conmebol Libertadores. Palmeiras que foi campeão paulista, no final de semana contra o Santos, descansou na segunda-feira, fez 2 treinos, na terça e também na quarta, está se preparando para esse jogão aí pela Conmebol Libertadores e deve ter o desfalque do Zé Rafael, com dores nas costas, ele que saiu durante a partida contra o Santos. No lugar dele deve atuar o Richard Rios. Tem algumas dúvidas também, o Mike e o Gustavo Gomes, que apresentam um desgaste físico. Eles serão reavaliados hoje e talvez não vão para o jogo. Caso eles não atuem, o Mike, o Marcos Rocha será o substituto e o Luan
substituirá o Gustavo Gomes. Já a boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que, segundo a apuração do Vinícius Nicoletti, o Endrick deve ir para o jogo. A informação que a gente tinha até, o Vinícius Nicoletti dado no começo da semana, é que o Endrick seria poupado justamente para tratar a lesão na coxa, que ele sofreu durante a data FIFA, né, tudo mais, ia perder 5 jogos, mas que agora ele deve ir para a partida. Então, para o torcedor palmeirense, uma grande notícia, ele que tem 2 gols e uma assistência, foi eleito o melhor jogador da final do Campeonato Paulista. Outro jogador também que vem encantando a torcida do Palmeiras é o Aníbal Moreno, o argentino, volante, foi o único que atuou as 18 partidas da temporada e encantou Abel Ferreira. Vamos ouvir o que ele tem para falar a respeito desse jogo contra o Liverpool. A verdade é que ainda estou muito feliz. Eu, como a gente aqui, uma felicidade muito grande, coronar com o torneio paulistão. Sabíamos que era uma competição muito importante e, como falei, estou muito feliz por ver. Liverpool é um time muito forte, como todos os times do Uruguai, mas nós já viramos a página e agora estamos fazendo foco no jogo. Esperamos que salga todo o melhor e conseguir os 3 pontos. O Liverpool foi o campeão uruguaio, né, de forma inédita em 2023, mas trocou bastante jogadores do elenco, né, vendeu vários atletas, trouxe outros. E para o torcedor do Palmeiras ficar de olho no atacante Luciano Rodrigues, 20 anos, é o artilheiro do Liverpool, tem 5 gols marcados, já foi convocado para a seleção principal uruguaia e foi um dos destaques da equipe no Mundial Sub-20. Legal, o Vladimir falando sobre o Palmeiras, com essa informação também que o Endrick pode jogar. Eu estava conversando com um amigo palmeirense, e ele me dizia, poxa, mas será que o Palmeiras vai arriscar o Endrick de jogar machucado? Sinceramente, não acredito nisso, que o Endrick esteja machucado. Para que o Palmeiras vai arriscar? Colocar um jogador... Você não acredita que ele esteja machucado? O Endrick? É. Não. Se ele jogar, ele não está machucado. Ah, tá. Se ele jogar, ele não está machucado. Mas você não viu a final do campeonato? Você viu a final do campeonato? Vi, jogou muito, correu, ganhou na corrida. Estava com uma proteção na coxa? Estava com uma proteção, mas isso não quer dizer... que ele não aguentou jogar até o fim? Mas ele jogou boa parte do jogo, foi melhor em campo. Tá. Foi muito bem. Se tivesse machucado, não teria entrado. Deu o máximo ali. Era uma final, né? Mas no final... Era uma final de campeonato. No final do jogo ele disse que jogou meio no sacrifício, estava com incômodo. Sim, com incômodo, mas não está lesionado. Sim. Você vai correr o risco de estourar um jogador como o Endrick? Mas se ele jogar hoje, você acha que o Palmeiras está colocando em risco o Endrick? Não, se ele jogar é porque os médicos do Palmeiras avaliaram que ele tem condição de jogo. É isso que eu penso, igual a você. Até porque com o profissionalismo, a seriedade que tem o Palmeiras, eu sinceramente não acredito que, colocaria ele lesionado no jogo contra o Liverpool na primeira fase da Libertadores. Justo, no domingo ele jogou forçando a barra, ele jogou, né? Ele foi no limite. Tanto que ele estava com aquela proteção. Se não for forçando a barra, então... E tem pouco tempo de Endrick ele é um no Palmeiras jogador, agora. Ninguém duvida disso. É um craque. O Endrick sai no meio do ano, então eu imagino que até ele quer aproveitar esses últimos jogos, essas últimas oportunidades com a camisa do Palmeiras, mesmo que force um pouco. É claro que esse limite será definido em conjunto com a comissão técnica, avaliando ali o departamento médico e fisiologia, mas o Endrick, mesmo que precise novamente ali forçar ou até dosar na minutagem, é jovem e é capaz de se recuperar. E mesmo que ele não jogue, o Palmeiras passa a ter boas opções. Agora não é mais aquele ataque engessado de outros anos. Tem o Lázaro, que está começando a ganhar mais oportunidades, já jogou o segundo jogo da final como titular, o Rony podendo voltar, o Flaco Lopes em boa fase, jogando como esse homem de referência. Então, o Luiz Guilherme... Se o Palmeiras não conseguir ganhar do Liverpool sem o Endrick, é que tem alguma coisa errada. Por isso que eu estou dizendo. Dá para ganhar sem o Endrick. Se o Endrick entrar, é porque ele tem totais condições. E hoje o Abel já tem melhores opções de ataque. ataque. Até porque não vai ter o Endrick no segundo semestre, né? Sim, tem que estar pronto para jogar sem ele também. E eu acredito que o Palmeiras esteja, mas é também um ponto aproveitar ao máximo do jogador até para a torcida. A torcida do Palmeiras quer ver o Endrick o máximo possível. Então é natural que exista. Fosse uma outra ocasião do Endrick, poxa, o cara vai ficar a temporada inteira... não está para sair agora no meio do ano, poderia ser o momento de dar aquela segurada para ele se recuperar.
Mas já com esse contexto de começar uma despedida do clube, eu vejo que o Palmeiras tem de tentar aproveitar ao máximo no limite, sem colocar em risco a integridade e a saúde do jogador. Lembrando que domingo estreia no Brasileirão contra o Vitória no Barradão, certo? Luciano Rodrigues é a nova joia do futebol uruguaio, citado pelo Vladimir. Sim, bom jogador, fez parte da seleção do Uruguai. O Uruguai foi campeão mundial, né? Jogando na Argentina ano passado, retrasado, né? Retrasado. Ano retrasado. E tem uma leva aí de jogadores, tem alguns jogadores que estão no River Plate e tal. E o Luciano é quem ficou do time campeão uruguaio do ano passado, né? O Liverpool foi campeão pela primeira vez. Estranho até, né? Não compraram até agora? Não, já compraram. Ah, mas já compraram, mas ele não pode ir ainda, é isso? Não tinham comprado antes, compraram agora, ele já está negociado com o Grupo City. Ele vai jogar no Girona, no lugar do Savinho. Savinho está indo para o Manchester City e ele vai ser o jogador que vai substituir o Savinho no Girona. É muito bom jogador, é o atleta em quem o Palmeiras precisa prestar mais atenção assim, no time do Liverpool, que não faz um bom ano. Perdeu técnico, perdeu outros jogadores e tal. Não faz um bom ano. Eu acho que o Palmeiras jogando em casa contra o Liverpool é muito favorito e tem condições de ganhar bem. Vamos lá, é mais um adversário daqueles que a gente acha que tem condições. Não é tão ruim contra o Tomayapo e contra outros que jogaram aí no final de semana, Raio Zuliano e tal. Não é nesse nível, mas é um adversário para o Palmeiras ganhar e ganhar com tranquilidade. Então é um jogo tranquilo para a gente pedir um palpite de Natália Ferrão. A sorridente Natália Ferrão, soltou o sorriso agora há pouco. Mas eu vou pedir 2 palpites no mesmo jogo para você, Natália. 2 palpites no mesmo jogo? Palmeiras e Liverpool. Sem Endrick, o seu palpite. Palmeiras e Liverpool. Com Endrick, o seu palpite. Eu vou dar o palpite que eu dei pro nosso site. 4-0, com o Endrick ou sem Endrick. É isso aí, tá? Então, Paulo Massini mandando a real. Pra você que tá ligado com a gente, não deu seu like, tá na hora, hein? Dê o like aí, aproveita o embalo, confere a tua inscrição aí. Tá inscrito no canal? É mesmo, já ativou o sino? E deixou o comentário aí ou não? Manda aí o seu comentário, manda o seu Avante Palestra. Inclusive, falando em mandar o seu Avante Palestra, vou te lembrar para clicar nos vídeos que já aparecem aqui do lado, porque são vídeos recomendados para você não perder nada do nosso Verdão. Logo mais à noite, então, transmissão da ESPN e do Star Plus também, aplicativo de streaming. Tem aí o jogo do Palmeiras contra o Liverpool, tá? Às 9 da noite, 9h30 da noite aí, a bola rolando aí no Allianz Parque. Avante Palestra!